Olá, caros alunos, aqui é a professora Tati Luz e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Hoje falando sobre os processos de formação de palavra, tá? E nesse caso nós vamos estudar a primeira parte. Vamos continuar sobre a morfologia, né? Lembrando que na semana anterior nós víamos a estrutura, né? Como cada pedacinho que forma uma palavra tem nomes específicos. Hoje nós vamos ver como essas palavras elas são capazes de quê? Como um termo ele é capaz de se transformar e constituir famílias, constituir novas palavras. São os processos de formação. Então, o que é que a gente vai ver? Que nessa formação de palavras, tá? Ele é o conjunto de processos da morfossintaxe que permitem a criação de vocábulos novos com base em radicais. Existem dois processos na língua portuguesa que são básicos, né? Não significa que só tem eles, mas são os básicos. Quais são eles? Os processos chamados de derivação e o processo chamado de composição, tá? Que nós vamos estudar. Mas antes de nós adentrarmos, né, esses processos, tá? Falarmos além da derivação e da composição, mas falarmos também da onomatopeia, da abreviação, do hibridismo, da palavra valise, nós vamos só relembrar alguns termos que são importantes para a gente, tá? Que termos são esses? Nós vamos lembrar das palavras primitivas, tá? O que são essas palavras? São as palavras que vão originar, né? Que a partir delas se originam outras. Então, olha aqui os exemplos de palavras primitivas. Nós temos rua, casa, cidade e pedra. Por que elas são primitivas? Porque delas eu posso originar outras. Primitivas, primeiras. Derivadas. O que são palavras derivadas? São palavras que se originaram de uma palavra que já existia, que são as primitivas, tá? Então, as derivadas são aquelas que são o quê? Que derivaram, que se originaram de outras. Olha aqui o exemplo, ruela, que se originou de quem? De rua. Casarão, que veio de quem? De casa. Cidadezinha, que veio de quem? De cidade. E pedrada, que veio de quem? De pedra, tá? Nós também temos palavras que são chamadas de palavras simples, que são aquelas que possuem apenas um radical. Que exemplos nós temos? Cidade, casa, pedra, né? São palavras simples. Elas têm um radical somente. E nós também temos palavras que são chamadas de palavras compostas. O que é as palavras compostas na língua portuguesa, ou o que são as palavras compostas? São aquelas que têm dois ou mais radicais, tá? Então, aqui a palavra pé de moleque, tá? Dois radicais, pé e moleque. Pernilongo, perna mais longo, né? Dois radicais. Guarda-chuva também. Então, palavras compostas. E aí nós vamos para o primeiro processo, que é a derivação, e a gente vai ter vários tipos de derivação, tá? O que é a derivação? É a criação de uma palavra a partir de uma primitiva, que acrescenta-se prefixo ou e sufixo, tá? Então aqui você tem água, é a minha palavra primitiva, e eu fui acrescentando prefixo ou sufixo e formando outros, como aguaceiro, aquático, desaguar, desaguadouro, tá? As derivações, quais tipos nós vamos estudar? A primeira delas é a prefixal. Nós já até víamos isso no processo de estrutura de palavras, né? No processo não, nas estruturas das palavras, quando a gente adicionava fixos e formava novas palavras, tá? Agora a gente vai ver o processo. Quando eu adiciono um elemento antes do radical, eu chamo isso de derivação prefixal ou prefixação, tá? Eu coloco elementos antes do radical. Olha aqui, você tem a palavra incapaz, né? Você adicionou o prefixo in ao radical capaz e formou a palavra incapaz. Antebraço, eu peguei o prefixo mais o radical e formei uma nova palavra. Reeditar, prefixo mais radical.
Vice-diretor, prefixo mais radical. E premeditar, né? Pré é o prefixo, meditar é o radical. Eu formei uma nova palavra. Como foi que essa palavra se estruturou? Pelo processo chamado de derivação prefixal, tá? Segundo tipo, derivação sufixal ou sufixação. Como ela acontece? Agora eu não vou adicionar elemento antes do radical, mas elemento depois. Que elemento é esse? O sufixo, tá? Então, aí nós vamos ter a formação de novas palavras. Olha aqui os exemplos. Fure mais oso, eu formo, o oso é o sufixo, eu formei a palavra furioso, tá? Pesca, radical, mais dor, que é o sufixo, eu formei a palavra pescador. Fecha mais dura, eu formei, dura é o sufixo, formei a palavra fechadura. Ros mais el, né? Eu formei a palavra róseo. Febril, né? Como é que ela se formou? Pela sufixação. O il é o sufixo. Corrigível, o véu é o quê? O sufixo. Então, esse processo em que eu adiciono o elemento depois do radical, derivação sufixal ou sufixação. Terceiro tipo de derivação é a parassíntese ou derivação parasintética. Como é que ela acontece? Tá? Eu acrescento simultaneamente a palavra ao radical, prefixo e sufixo. Como assim simultâneo? O que é o simultâneo? Ao mesmo tempo, tá? Esses prefixos, esse prefixo e esse sufixo, eles não podem ser removidos. A palavra ela só existe se eles estiverem juntos, tá? Forem adicionados juntos. Esse tipo de derivação, ela originam-se de substantivos ou de adjetivos e formam nomes e, sobretudo, verbos. Se for retirado o prefixo ou sufixo, como eu falei anteriormente, não restará uma palavra com sentido completo, tá? Então, olha aqui os exemplos. Acariciar, tá? Eu tenho o a, que é o prefixo, e o ar, que é o sufixo. Se eu tirar o azinho, fica cariciar. Essa palavra não existe na nossa língua. E se eu tirar o ar, que é o sufixo, fica acarici. Também não existe essa palavra. Então, observem que eu só vou ter na parassíntese, a palavra ela só vai existir se prefixo e sufixo forem adicionados juntos, tá? Ensaboar, eu tenho em, que é prefixo, e o ar, que é o sufixo. Se eu tirar o em, fica saboar. Essa palavra não existe. Se eu tirar o ar, fica ensabor. Também não, tá? Amadurecer é um outro exemplo de parassíntese e esfriar também, tá? Um outro exemplo, nós temos um outro tipo de derivação é a prefixal e sufixal. Como ela acontece? Igual à parassíntese, tá? Porém, o que é que a gente vai perceber? Que mesmo que haja prefixo ou sufixo, a palavra ela já apresenta um sentido completo, tá? Eu posso tirar um desses elementos e vai resultar uma palavra que existe na nossa língua. Então, olha os exemplos aqui. Desobediência. Se eu tirar, eu tenho des, que é prefixo, e ência, que é sufixo. Se eu tirar o des, que é o prefixo, ainda forma uma palavra com sentido na nossa língua, que é a obediência. Assim mesmo acontece no exemplo aqui, indispensável. Eu posso tirar um i e formar a palavra dispensável. Reposição. Eu posso tirar o re, que é prefixo, e ainda tem uma palavra que existe na língua junto com o sufixo. Desigualdade, desigualdade, tá? Se eu tirar o des, que é o prefixo, ainda tem uma palavra que existe na língua, tá? Então, o que é que eu vou lembrar em relação à derivação prefixal e sufixal? É que eu não faço adição simultânea de prefixo e sufixo. Eu posso tirar um desses elementos e ainda vai resultar uma palavra que existe na língua.
tá bom? A derivação regressiva, tá? O que vai acontecer na derivação regressiva? Nós vamos suprimir a parte final de uma palavra primitiva, formando assim substantivos a partir de verbos, tá? Em geral, de primeira e segunda conjugações, esses substantivos são chamados de deverbais. Por que deverbais? Porque se formaram a partir de verbos, tá? E expressam sempre o nome de uma ação. Substitui-se pelo a, e ou o no finalzinho das palavras, tá? Olha os exemplos. O verbo perder eu transformo no substantivo perda, tá? Que é uma derivada. Cortar eu posso transformar no substantivo corte. Apelar em apelo, censurar em censura, alcançar em alcance e afagar em afago, tá? Essas aqui são as palavras chamadas, esse processo aqui é chamado de derivação regressiva. O que é regressiva? Por que regressiva? Porque perdem elementos, tá? E aí a gente tem uma observação, que há também casos em que o verbo é a palavra derivada do substantivo. Isso ocorre quando o substantivo representar o quê? Um objeto ou uma substância e não exprime o nome de uma ação, tá? Então, observem aqui. Planta, e aí eu formo a derivada plantar, tá? Planta não é uma ação, mas é um ser, né? Um ser vivo. Perfume é uma substância, e eu vou originar o verbo perfumar, que é a derivada. Alimento, né? Aí a gente vai originar o verbo alimentar e assim vai. Um outro tipo de derivação é a derivação imprópria. Como é que ela acontece? Vocês vão lembrar, porque também já estudaram isso no ano, tá? Essa derivação, ela acontece pelo seguinte: nós vamos ter a mudança da classe gramatical sem que haja alteração na forma, tá? Então, eu continuo escrevendo a palavra do mesmo jeito. A única coisa que vai acontecer é a mudança da classe. Então, olha aqui. Eu tenho o sábio e o justo sempre se veem lado a lado. Sábio e justo geralmente funcionam como adjetivos. Só que nessa frase, elas deixam de ser substantivos, deixam de ser adjetivos e passam a ser o quê? Substantivos, tá? Com o tempo, o viver trouxe-lhes experiências. Preste atenção que o verbo viver exerce o quê? Função de substantivo, tá? Após entrar na sala, o juiz leu sério a sentença do réu, tá? Esse leu sério aí, sério, que é o adjetivo, mas ele não está funcionando como adjetivo aí, não está qualificando, mas funciona como um advérbio, tá? Governar é preciso, esperar não é preciso. Aqui a gente tem verbos que funcionam como sujeitos. Então, eu altero a classe gramatical da palavra. Essa derivação é chamada de imprópria. Aí nós vamos chegar no segundo tipo de processo de formação, que é a composição. O que vai ser a composição? Eu vou formar palavras, mas agora juntando o quê? Através de dois ou mais radicais. E aí eu vou formar duas ou mais palavras, tá? Aí eu coloquei aqui uma imagem legalzinha. A gente tem aqui beija-flor, tá? Beija mais flor, tá? Dois radicais que se uniram e formaram uma palavra, constituíram uma palavra, tá? Que tipo de derivação que tipo de processo de formação, perdão, é a composição, tá? A composição, ela pode se classificar de duas formas. Ela pode acontecer por justaposição, tá? Quando esse processo acontecer por justaposição, né? Eu vou ter duas palavras se juntando, sem que haja perda de de algum dos seus elementos, tá? Então, o que vai ser o processo de formação chamado de justaposição é quando as palavras vão se unir e não vão perder elementos, tá?
Então, aqui, olha os exemplos. Meio-dia foi a junção da palavra meio mais dia. Não teve perda de elementos. Pontapé, né? Pontapé. Ponta mais pé. Girassol. Gira mais sol. O girassol pode até dizer, professora, mas por que nós temos mais um S, tá? Esse S aí foi adicionado por questões eufônicas, tá? Senão, se a gente fosse juntar direto, ia ficar girasol. 18, 10 mais 8, tá? Abelha rainha, João bobo e paraquedas. São exemplos de palavras que se formaram pelo processo de composição por justaposição. O outro processo que nós podemos ter é o processo chamado de composição por aglutinação. O que vai acontecer? Eu vou ter duas palavras ou mais se unindo, mas só que essas palavras elas vão ter o quê? Perdas de elementos, tá? Não vão conservar a mesma pronúncia. Então, olha aqui os exemplos. Boquiaberto se formou como? Pela união das palavras boca mais aberto. E aí a gente teve bastante perdas fônicas, tá? Embora, tá? Se formou por aglutinação também. Então, eu tinha a palavra em mais boa mais hora. Vejam quantos elementos aí foram perdidos. Noroeste, eu tenho a palavra norte mais oeste. Também se forma por aglutinação. Planalto, né? Veio das palavras plano mais alto. Alvinegro, né? Alvo mais negro. Fidalgo se formou com a união das palavras filho de algo. Vinagre, vinho mais acre. E pontiagudo, ponta mais agudo. Então, nós vamos ter essas palavras se juntando, perdendo elementos e não conservando mais as pronúncias, tá? Um outro tipo de processo de formação são as onomatopeias, tá? No que consiste as onomatopeias? Na procura do quê? De nós traduzirmos os sons, né? Através de palavras. Dos ruídos também, né? Os ruídos da natureza. Elas são recorrentes, vocês sabem disso, nas nossas charges, tirinhas, nos cartoons, tá? São recorrentes nas HQs, as onomatopeias, tá? Olha os exemplos que nós temos aqui. Reco-reco, tic-tac, zum-zum, fom-fom, cocorocó, coachá e etc. Apenas 3 classes de palavras conhecem tais processos. Tal processo. Quais são eles? Os substantivos, tá? Os verbos e as interjeições. Então, essas 3 classes de palavras, somente elas formam o quê? Onomatopeias. Então, aqui você tem substantivos, teco-teco, bem-te-vi, ping-pong, verbos, cacarejar, criquilá, miar, ciciar, uivar, urrar, e as interjeições, catapimba, pumba, zaz, zap, tá? Entre outros. Então, para encerrar, tá? Eu coloquei aqui, vocês já podem adiantar as correções das páginas 174 e 75, mas a gente ainda vai, se não quiserem, vocês podem deixar para outra aula, tá? Quando nós finalizarmos a parte 2, aí vocês corrigem a atividade dessas 2 páginas. O meu e-mail aqui, para envio das atividades corrigidas, proftatiluz@gmail.com. As referências que eu utilizei na construção dessa videoaula. E eu agradeço a atenção e deixo a seguinte frase: a leitura após certa idade distrai excessivamente o espírito humano das suas reflexões criadoras. Todo homem que lê demais e usa o cérebro de menos adquire a preguiça de pensar. Quem disse isso? Albert Einstein. Galera, bons estudos, cuidem das pessoas que vocês amam, fiquem em casa, se possível, e nos encontramos na próxima videoaula.